Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então, meninos, eu gostaria de saber como é que vocês estão lidando com esse novo formato de aula, não é? Para a gente está sendo um desafio, mas está sendo muito prazeroso fazer essas aulas para vocês, para que vocês continuem estudando, não é? Então, assim, vocês sabem que podem se comunicar conosco através do grupo do WhatsApp, do Clipe Escola. Então, mandem aí como é que está sendo essa experiência aí para vocês, tá, gente? Peguem o livro de vocês, tá? Para essa aula. Essa aula será uma aula de interpretação textual. Vocês irão precisar do livro, abrir na seção Panorama, na página 89. Será uma aula bem rápida, tá? Bem curtinha. A gente vai... Na verdade, eu vou ler o texto para vocês, tá? Eu queria que vocês estivessem lendo para mim. Seria uma discussão bem calorosa dentro da sala de aula, porque é um tema bem bacana. Trata de alimentação saudável, prática de esporte. E aí, quantos de vocês gostam de praticar esporte, de andar de bicicleta, jogar um futebol? Nada de vida sedentária, tá, gente? Nada de vida na frente do computador, somente videogame. Isso tudo nos causa problemas futuros, tá bom, gente? Então, vai ficar aqui o meu alerta para que você se alimente bem, para que você coma bem, para que você, desde agora, pratique algum esporte. Isso vai te fazer um bem enorme lá para frente. Então, meninos, o texto que vamos ler nessa sessão, ele possibilita você a trabalhar de uma forma bem clara, conscientização sobre os benefícios que o ciclismo, como vocês estão vendo aí na imagem, aliado, obviamente, a uma alimentação saudável, apresenta no combate à obesidade infantil, tá bom? Vamos ler rapidamente esse trecho somente até aqui, até a fala de uma entrevistada, tá? O texto ele tem como título Bicicleta e comida saudável fazem das crianças holandesas as menos obesas entre os países ricos. Esse texto é de Mariana Timóteo da Costa, foi postado no suporte Globo News. O percentual de crianças obesas na Holanda é o menor entre os países pesquisados pelo UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Se nos Estados Unidos cerca de 30% das crianças de 11, 13 e 15 anos estão acima do peso, na Holanda o índice é 7%. Olha a diferença, gente, 30 para 7. Na França, que é outro país reconhecido pela alimentação saudável, o índice é 10%. Apesar de o granulado de chocolate fazer parte de um lanche típico levado para as escolas, as crianças desde cedo fazem muito exercício porque andam para todo canto de bicicleta. Além disso, iniciativas de prefeituras como a de Amsterdã vêm reduzindo o consumo de açúcar e frituras nas escolas. Muito importante isso, tá, gente? Olha aqui a conscientização. Aos 6 anos, já pedalava sozinha para a escola. Aqui no bairro é tão tranquilo que nem precisamos de capacete. Uma realidade totalmente diferente da nossa, né, gente? As nossas ruas esburacadas, tudo isso influi negativamente. Aí dê uma olhadinha aqui, ó, nessa ciclovia. Ótima, né? Excelente. Andamos sempre na ciclovia. Conta Ina Utchison, não sei pronunciar muito bem esse sobrenome dela aqui, Utchison, hoje com 11 anos, chegando de uma tarde no parque e no supermercado. Vou sozinha, estaciono minha bike e faço as compras que minha mãe pediu. Tudo bem que aqui em Manaus, gente, como eu disse, é uma realidade totalmente diferente. Não tem como você vir da sua casa de bike. Isso infelizmente não é possível aqui em Manaus. Mas em contrapartida, você pode fazer
sei lá, de repente uma caminhada no seu condomínio, você pode trocar a bolacha recheada por um pão integral, entende? Com queijo branco, se alimentar bem, praticar esporte, isso é essencial para ter uma vida saudável lá na frente, tá bom, gente? Vamos observar agora algumas características estruturais do gênero reportagem, tá? A gente está falando aqui desse texto aqui, ele é uma reportagem, tá? Então, existem algumas características estruturais do gênero reportagem evidente nesse texto aí. O primeiro que estamos vendo aí é a relação entre o texto verbal, certo? E o texto não verbal, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. O uso de vozes, aqui embaixo, de pessoas entrevistadas, também é outra característica desse gênero. E finalizando aí, nós temos a presença de intertítulo, para detalhar parte do assunto. Entendeu, gente? Então, para quem não sabe o que é o intertítulo, ele é o trecho inserido num título. É um título curto, usado para destacar determinado assunto dentro de uma matéria, tá? Obviamente dentro de uma matéria jornalística. E uma dica que eu dou aí para vocês é que o intertítulo, ele é negritado, tá fácil agora, né? E outra dica é que ele tem até 3 palavrinhas, 4 palavrinhas no máximo, tá? Alguém já conseguiu encontrar aí? Pois é, ele tá bem aqui, ó. Mais bicicletas que pessoas. Esse é o intertítulo da reportagem, tá certo, galera? Para finalizar aí, a Holanda tem 17 milhões de pessoas e 25 milhões de bicicletas. Olha só que interessante. Ou seja, 1,3 bicicletas per capita. Na hora do rush, em cidades grandes como Amsterdã, Roterdã e Haia, é comum ver mais bicicleta do que carros passando. São mais de 35 mil quilômetros de ciclovias. Um holandês anda em média 1.000 quilômetros por ano de bicicleta, e muitos desde cedo, como Ina Hudson. Bacana, né, gente? Então, resumidamente falando, tá? O texto ele fala sobre vida saudável alinhado com o uso da bicicleta. Beleza até aí? Agora você vai lá para a página 90, tá? Aqui que eu quero responder algumas questões com vocês, tá? Nós vamos responder a questão 2, a questão 3 e a questão 6, que tá bem aqui, tá? Nesse pontinho, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos ver o que tá perguntando aí na questão 2. Bom, então como eu já conheço um pouquinho mais de vocês, eu fui nas questões que tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, tá? A questão 2, ela diz o seguinte: de que forma a bicicleta influencia a redução da obesidade infantil na Holanda? Vou repetir de novo. De que forma a bicicleta influencia a redução da obesidade infantil na Holanda? Lembrando, gente, que quando se trata de interpretação textual, eu fiz a leitura somente uma vez do texto, tá? Mas se faz necessário que você leia o texto no mínimo umas 3 vezes, tá bom, gente? Porque é impossível responder a interpretação textual sem uma leitura bem profunda mesmo, tá, gente? Então, leiam aí antes de responder as questões, no mínimo umas 3 vezes. Então, respondendo a questão 2 aí com vocês. Na Holanda, gente, as crianças, elas começam, como vocês puderam perceber, a utilizar a bicicleta como meio de locomoção desde o quê? Desde cedo, desde pequena, tá? Isso faz com que elas acabam praticando habitualmente um exercício físico, o que contribui para a redução da obesidade, tá certo? Entendido até aí? Podemos partir lá para a questão 3, que diz o seguinte: o que faz com que as crianças holandesas comecem a andar de bicicleta desde muito cedo?
A questão é, o que faz com que as crianças holandesas comecem a andar de bicicleta desde muito cedo? Então, o fato de elas aprenderem com os pais e de verem desde pequenas muitas pessoas nas ruas andando de bicicleta, olha só. Pois o que? Pois na Holanda esse é um hábito comum. Na verdade é algo cultural deles, tá bom? Nesse pontinho aí, retiro do texto a fala de um entrevistado que confirme a sua resposta. Tá lá no finalzinho do texto, quando ele diz assim: a cultura da bicicleta começa mesmo antes de as crianças aprenderem a andar, ou mesmo aprender a se movimentar com as pernas. Eu mesma só carrego ele aqui no backseat, eu acho que é esse o nome, e ele adora. Tudo bem até aí, gente? E para finalizar, nós vamos responder aqui a questão 6, que diz o seguinte: leia a seguir o que disse uma criança entrevistada para a reportagem. Aos 6 anos já pedalava sozinha para a escola. Aqui no bairro é tão tranquilo que nem precisamos de capacete. Eu já li esse trecho com vocês. Ele pergunta o seguinte: mesmo em um local tranquilo, você considera o uso do capacete importante? Justifique sua resposta. Aí é uma questão pessoal, tá? De vocês, que vocês irão responder. A resposta, obviamente, vai ser diferente uma da outra, tá? Mesmo em um local tranquilo, você considera o uso de capacete importante? E aí, vocês acham que as crianças da Holanda estão erradas em não usar o capacete? O que vocês me dizem aí, tá? Eu vou querer, com certeza, saber a resposta de vocês. Tá certo, meninos? Então, a gente vai finalizando por aqui, tá bom? Não esqueçam de olhar o roteiro via Clipe Escola, que eu vou estar deixando para vocês, tá? No Clipe Escola, o roteiro. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom, galera? Então é isso, meninos. Bom estudo para vocês, tá? Não esqueçam de fazer a tarefa de casa seguindo o roteiro, tá? Posso até estar mostrando aqui para vocês também o roteiro, ó. Aqui, ó, tá bonitinho aqui para vocês analisarem e responder as questões, tá? Lembrando que também vai estar lá no Clipe Escola de vocês, tá bom, gente? Um beijo para vocês e até a próxima, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar mensagem que a gente tá aqui disponível para responder para vocês, tá? Beijo, gente, até a próxima.